Tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu aprendi depois de acordar às 5 horas da manhã, sair às 6 horas para poder correr na rua e depois tomar um banho extremamente gelado, trincando. De verdade, trincando. Foi uma delícia, foi uma maravilha e foi tão bom que eu aprendi algo, não só porque eu estava correndo, mas porque eu estava falando com Deus. E qual é essa esse aprendizado? Qual é essa lição? Você pode viver várias vidas. E a questão é: que vida você escolhe viver? Que vida você vive? É muito associado ao que eu estava falando no vídeo, ao que você está se acostumando, mas um pouco diferente. Por quê? Eu acordei 5 horas da manhã e saí para correr às 6 horas da manhã. E eu comecei a ver as pessoas indo trabalhar e percebi que eu era uma das poucas pessoas que estava correndo. E olha, é extremamente desconfortável acordar às 5 horas da manhã, até porque não é todo mundo que faz isso. É extremamente desconfortável e correr às 6 horas da manhã, até porque não é todo mundo que faz isso. E aí eu comecei a ver que se eu não estivesse associado com Deus, se eu não tivesse se eu não tivesse recebido tudo que o Senhor me deu, eu simplesmente ia viver uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje, sabe? Eu tive bastante oportunidade mesmo de entrar em uma empresa. Eu fazia estágio de suporte técnico. E lá eu ganhava R$ 1.700, que é um ótimo preço, é um ótimo salário para um estagiário, pelo amor de Deus. Eu conseguia pagar minha faculdade tranquilamente, conseguia viver tranquilamente. Olha, tem pessoas que ganham bem menos do que isso. De verdade, eu vou até ver, vamos ver isso daqui, ó. Eu separei duas passagens aqui, mas vamos ver isso, ó. Média do salário. Salário do brasileiro. Eita, nós, a média tá muito alta. Tá, tudo bem, vamos ignorar isso aqui. Tem muita gente que não ganha isso, não recebe isso. E beleza, R$ 3.200. Depois de um ano de estágio, eu poderia começar a ganhar R$ 3.000. Porque aí eu ia subir de cargo, ia virar júnior. Depois de mais um ano, 4.500. Depois de mais um ano, 5.500. Resumo, lá era uma empresa, big startup, só que eles subiam as pessoas muito rápido. Eles subiam as pessoas de ano em ano. Então, em um ano eu sou estagiário, no outro eu sou júnior, no outro eu sou pleno, no outro eu sou sênior, no outro eu sou especialista e eu só vou recebendo cada vez mais dinheiro. E olha, eu na época tinha 20 anos e receber R$ 3.000 pelo seu trabalho com 20 anos é bastante coisa. Tem gente que passa a vida inteira em uma empresa e não recebe isso, né? E realmente, eu ia ficar lá e as pessoas têm muito costume lá. Tem um costume bem específico. Então, você trabalha o dia inteiro, é um trabalho bem cansativo, só que depois do seu trabalho, a sua vida tá feita. Porque você é um jovem de 20 anos que recebe 3.000, que recebe R$ 4.500. Então você tá extremamente confortável, sabe? E é isso que eu começo a ver. As pessoas realmente ficam extremamente confortáveis, até os jovens que estudam. Então, se você tá bem no trabalho, tá bem na faculdade, o resto da sua vida meio que segue, sabe? Você não se importa mais com tantos pormenores. E aí eu comecei a perceber que eu realmente ia viver uma vida de trabalhar, estudar o possível e, tipo, às vezes eu até saía da faculdade. Porque eu já ia estar recebendo bem, já ia estar numa empresa consolidada, de verdade. E aí eu ia viver a vida inteira. Trabalhar, jogar e morrer assim. Morrer assim. E aí eu comecei a perceber que realmente nós podemos viver várias vidas. Ó, a passagem que a gente vai ler é sobre Jesus, ó, falando Lucas 5:10. Agora você será pescador de homens, falou para Pedro. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, ele era pescador. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa é a parada. Então, ele tinha uma vida completamente diferente.
ele era pescador e tinha até sócios. Talvez ele fosse até bem sucedido. E aí Jesus chamou ele, não, agora você vai ser pescador de homens, vem, me segue, vamos sofrer junto, vamos sofrer junto. E foi uma parada que eu percebi que a minha vida, no fim das contas, acaba sendo uma vida de buscar o sofrimento. Porque 6 horas da manhã, sair pra correr, é sofrer, mano. Ir pra academia é sofrer, trabalhar muito é sofrer, estudar muito é sofrer, ler a Bíblia é sofrer, porque hoje em dia você pode viver uma vida totalmente voltada a entretenimento. Então você trabalha para você poder buscar os seus prazeres, que é um entretenimento, um chocolate, uma comida, e você vive essa vida. E é impressionante, impressionante como Deus me trouxe para viver uma vida que poucas pessoas vivem, sabe? Isso é muito esquisito. Porque eu começo até a pensar sobre coisas que eu não pensaria. E começo a me importar com coisas que eu não me importaria se eu não tivesse nessa situação. É muito legal. Então, hoje mesmo, eu tô tentando parar de comer doce. Eu parei, tá? Eu parei de comer doce. Parei de comer doce. Tá, tipo, tá difícil, sabe? E pra maioria das pessoas, isso nem faz sentido. Eu parei de jogar Valorant há alguns dias. Tipo, não faz sentido pra muita gente. E isso é muito legal ver que várias pessoas não entendem a maneira que eu vivo. E não que todas as pessoas devam viver da mesma maneira, não que você deva. Eu acho, sinceramente, eu acho que as pessoas devam parar de comer doce, eu acho que as pessoas devam parar de tomar refrigerante. Eu acho tudo isso. Eu acho que as pessoas deveriam viver essa vida de acordar mais cedo, de dormir certinho, acordar mais cedo, ter uma rotina de sono, de dormir 9 horas. De dormir 9 horas não, mas tipo de largar o celular 2, 3 horas antes de dormir, de ter o costume de ler, que a gente é tão consumista hoje em dia de entretenimento barato. E aí foi a parada que eu vi, tipo, eu quero começar a ler mais. Então, pegar um tempo ali que eu tô de bobeira, 5, 10 minutos, típico tempo que você pegaria o celular para ver stories de alguém, status de alguém, para ver reels, shorts, TikTok, qualquer vídeo aleatório ou até um episódio de anime. Pegar esses momentos e ler, porque eu tô de bobeira mesmo e é muito mais relaxante para nossa mente ler um bom livro, ler um livro, do que simplesmente ficar jogando um monte de informação na nossa cabeça, ficar jogando um monte de estímulo na nossa mente. E isso é muito legal mesmo. Videozinho atrasado de hoje, eu mudei bastante coisa no meu setup. Eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Eu ia gravar um vídeo só mostrando, mas sinceramente eu acho que não é necessário. Mas ó, coloquei um braço aqui, ó, braço articulado. Acho que vai dar pra ver. Agora tem iluminação meus vídeos. Aí aqui meu computadorzinho aqui, ó. Olha que legal, meu. Olha que bacana. Agora tá muito mais legal. Tá muito mais bonito de se ver. Será que eu vou conseguir mostrar? Ó vocês aí, ó. E aí tá aí. Meu setupzinho. Ainda bem que eu consigo mostrar esse vídeo. Eu ia gravar um vídeo específico só pra mostrar. Mas sinceramente nem precisa. E a câmera ficou ótima. Ficou muito legal mesmo. Eu quero começar a gravar live, fazer live, gravar videozinhos de jogos. Então vai ser da hora, né? Fiz dessa maneira aqui, vai ser bem legal. É isso. Por hoje é só. Foi bem simplesinho. Então você pode viver qualquer vida, no fim das contas. Você escolhe a vida que você quer viver. Eu mesmo, antes de aceitar Jesus, ia viver uma vida de trapstar, ia fumar droga demais, ia fumar maconha sem parar. Com certeza ia desenvolver um câncer de pulmão pela quantidade de fumaça que eu ia ingerir. E eu ia morrer, assim, novinho, antes dos 50. E hoje em dia eu quero viver 120. Hoje em dia eu me esforço para viver 120.
Hoje em dia eu corro atrás, vou pra nutrólogo pra viver 120 anos, algo que nunca ia acontecer. Eu não me importava com bem-estar mental, nem espiritual, nem buscar as coisas corretas da vida. Eu não buscava nada dessas coisas. E hoje em dia eu vivo uma vida completamente diferente. E você também. Você escolhe a vida que você quer viver. A vida que você. Ah, e aí eu lembro que eu aprendi isso. Cada um tem a vida que quer. Cada um tem a vida que quer, porque cada um tem a mente que quer. Você pode evoluir a sua mente. Você pode correr atrás de ter os seus próprios pensamentos e de ter os seus próprios princípios. Porque hoje em dia a gente é tão bombardeado por princípios das pessoas, então tem gente que fala que você tem que puxar o freio de mão do carro sem apertar o botãozinho. E tem gente que fala que você tem que puxar o freio de mão apertando o botãozinho. Tem gente que fala que não é certo comer carne, mas tem gente que fala que o correto é você comer carne, e não só isso, ter uma dieta totalmente voltada à carne. Tem gente que fala que açúcar faz mal. É, todo mundo fala que açúcar faz mal. Mas, tipo, você tá conseguindo entender? Tem gente que fala que você tem que tomar pelo menos 4 litros de água por dia. E tem gente que fala que 4 litros de água é um absurdo, você tem que tomar no máximo 2. Tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Hoje em dia, você tá bombardeado de vários princípios que muitas vezes nem são seus. E você acaba só replicando aquilo sem entender de verdade. Você acaba vivendo uma vida que nem foi você que escolheu. Foram os outros que colocaram em você. E a Bíblia fala que a gente foi feito para ser cabeça e não cauda. Então a gente não vai acompanhar algo, nós vamos ser os que serão acompanhados, tá? Então, ó, vocês já ouviram falar nesse cara aqui, ó? Nesse cara aqui, o nome dele é Bach. Eu acho que é Bach, sei lá. Mas ó, Bach. Inclusive, vejam meu vídeo com o que você está se acostumando. Fala muito sobre o que a gente está dizendo hoje. Não, só pra deixar claro, eu tinha acabado de acordar aqui, tá? 5 horas da manhã. Eu não escolho minhas thumbs, eu só posto o vídeo. Esse mano aqui, ele é considerado o melhor músico, ó. Pesquisei Bach, sei lá, o melhor músico. O melhor músico de todos os tempos. Melhor músico de todos os tempos. Primeira pessoa que apareceu, Johann Sebastian Bach. E ele era o quê? Crente. As músicas dele foram feitas para adorar ao Senhor, para acalmar a nossa alminha. E várias pessoas. Eu descobri que o primo pobre é crente, tá ligado? É muito legal esse tipo de coisa. Porque mostra que a gente faz as coisas com excelência. Inclusive, a Bíblia fala que é pra gente fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. A vida que eu vivo hoje é realmente a vida que eu gostaria de viver. A vida que eu vivo hoje é a vida que Deus tem pra mim. Isso é muito da hora. E eu comecei a perceber que eu saí dessa empresa. O Senhor me tirou de lá. Ele falou: Ó, você vai sair. Sai, se demite. Me demiti. Eu me demiti de um lugar que me trazia estabilidade, que me traria estabilidade futuramente também. E o Senhor me trouxe estabilidade. Só que aí foi essa parada entre o que eu vivo hoje e o que eu vivia antes e o que eu vivo hoje era assim: sai dessa empresa, que eu vou mostrar as coisas pra você. Ele tá me mostrando as coisas. Deus tá me mostrando as coisas. Só que daqui até aqui não foi assim. Tá entendendo? Eu dei umas boas vaciladas, muitas, assim. É misericórdia e graça mesmo. Favor imerecido de Deus, porque eu não mereci estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, com a misericórdia de Deus. Mas o Senhor teve misericórdia. E isso é ótimo. E eu vivo a vida que o Senhor direciona para que eu viva. E isso é uma maravilha. Eu fico muito feliz. Tô vivendo os melhores dias da minha vida mesmo. Acordar 5 horas. E aí eu pensei, porque às vezes eu realmente falo, meu, eu recebi muita coisa que não é pesado.
Mas muita coisa que, tipo, muda muito a minha maneira de viver. Então eu só pensei isso. Eu poderia ser uma pessoa normal, que acorda num horário normal, que joga qualquer jogo, que assiste qualquer série, qualquer anime, que não se importa em estudar, não se importa em ler livro, não se importa em se aproximar de Deus. Uma pessoa que só vive a vida dela, acorda, trabalha, faz aquelas coisas que a sua alma deseja. E aquilo que a nossa alma deseja não necessariamente é o correto para nós, porque muitas vezes a nossa alma está baseada nos prazeres que a nossa carne busca. Nossa, essa frase foi potente, foi envolvente, potente. E é sério mesmo. Eu pensei, mano, eu poderia, tipo, pensar dessa maneira, tá ligado? Viver desse jeito. Só que não. Eu tô aqui, 6 horas da manhã, correndo na rua. É muito desconfortável, mas é muito gostoso. E eu comecei a falar, mano, eu não trocaria essa vida por nada, mano. Eu não trocaria isso aqui por nada. Eu não trocaria isso aqui por nada. É uma delícia! Uma delícia! Eu vou criar um outro canal. Eu vou começar a gravar videojogos. Assim, vou gravar uns joguinhos. Porque é da hora, é legal. Aí, algum dia eu coloco aqui. Algum dia eu coloco aqui o, o vídeo e tal. Vai ser legal. Tamo junto, viu? Sem medo, ó. Sem medo, sem medo, vamos sem medo espalhar o evangelho. É disso que é essa pulseira. E Alfa e Ômega. Ah, tá ao contrário. Alfa e Ômega. O Senhor é conosco. Tamo junto.